Olá, está começando o Revista TST, o programa que leva até você tudo que é notícia na Justiça do Trabalho. Acompanhe os destaques da edição de hoje. O hospital é responsabilizado por morte de auxiliar de lavanderia que contraiu Covid-19. Para a 8ª turma do TST, ficou comprovado que a contaminação estava relacionada à atividade exercida pelo empregado. Motorista de caminhão será indenizado por trabalhar até 13 dias seguidos. E ainda, no mês da consciência negra, TST promove diversas ações sobre o tema. O programa de hoje está no ar. A seção 2 de dissídios individuais do TST acolheu o mandado de segurança da Petrobras e determinou a substituição de penhora de dinheiro por seguro-garantia judicial. Para o colegiado, a apresentação de apólice atendendo aos requisitos legais é um direito líquido e certo, e, portanto, a rejeição pode ser questionada por esse instrumento jurídico. O repórter Rafael Oliveira traz os detalhes da decisão para a gente. Oi, Rafael. Oi, Anderson. O mandado de segurança foi impetrado contra o ato do juízo de primeiro grau que havia condicionado a substituição de penhora em dinheiro à apresentação de apólice de seguro sem delimitação de prazo de vigência. A empresa alegava que a validade do seguro é elemento essencial e, por isso, a exigência seria impossível de cumprir. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia, o mandado de segurança não é cabível no caso, porque há um recurso processual específico para reformar a decisão. O TRT entendeu que a Petrobras deveria ter recorrido por meio de agravo de petição com requerimento de efeito suspensivo, como prevê a súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o dispositivo, a tutela provisória concedida na sentença não comporta objeção pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na seção 2 de dissídios individuais, a discussão ocorreu em torno do cabimento do mandado de segurança. O relator, ministro Dezena da Silva, apontou que a jurisprudência da SDI 2 tem se orientado no sentido de considerar a recusa da substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial como afronta a direito líquido e certo. Segundo ele, o juiz condicionou a mudança ao cumprimento de uma exigência impraticável, uma vez que a lei determina que as apólices têm um prazo determinado, embora possam ser renovadas. Com isso, o ato equivale à recusa do pedido. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que havia pedido mais tempo para analisar o processo, apresentou divergência, defendendo que o mandado de segurança é um instrumento inadequado. Não se trata de decisão teratológica ou com potencial de gerar grave dano difícil e incerta reparação, em que o mecanismo processual evidencia uma pronta atuação judicial para a efetiva tutela do interesse da parte. Eu desenvolvo mais aqui com relação à questão da manutenção do espírito da OJ 92 diante da sua própria exegese de origem, e por isso que eu peço a máxima vênia para divergir do excelência ministro relator. Mas, por maioria de votos, a SDI 2 do TST seguiu o entendimento do relator e acolheu o mandado de segurança da Petrobras. Assim, foi determinada a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia judicial. Anderson, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Rafael. Bom trabalho para você. E você já respondeu à pesquisa de satisfação do TST? É tudo 100% online. Qualquer pessoa pode participar. O questionário está disponível até 30 de novembro no site do tribunal. O objetivo é conhecer as necessidades de quem utiliza os serviços oferecidos, colher sugestões, avaliar o nível de satisfação com a atuação do TST. Para responder, basta apontar a câmera do celular para o QR Code. A pesquisa é dividida em 5 temas: atendimento pelos servidores e colaboradores, instalações físicas, prestação jurisdicional, serviços online e comunicação. Também há questões sobre o perfil dos participantes e sobre os assuntos demandados. Participe! E no próximo bloco, o motorista de caminhão será indenizado por trabalhar até 13 dias seguidos. A gente volta em instantes, não saia daí.
Estamos de volta com Revista TST e você está vendo esse QR Code aí na tela. Por ele você acessa o calendário das sessões de julgamento do tribunal. É possível conferir que às terças e quartas-feiras, Anderson, ocorrem os julgamentos das turmas. E é sobre os julgamentos desses órgãos colegiados que falaremos a partir de agora. Em 2020, vivemos um momento histórico, o surgimento do novo coronavírus, que se espalhou rapidamente pelo mundo. O vírus foi fatal para muita gente. Até 2021, foram registradas cerca de 15 milhões de mortes causadas pela doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E um caso envolvendo uma dessas vítimas foi julgado pela 8ª turma. Pois é, Luana, a família de um auxiliar de lavanderia do Hospital Misericórdia, em Minas Gerais, que morreu devido a complicações da Covid-19, vai receber R$50 mil de indenização por dano moral. Para o colegiado, ficou demonstrado que a contaminação estava relacionada à atividade exercida por ele. O contato direto com as roupas de pessoas internadas e de quem faz parte do quadro médico está entre as atribuições de quem trabalha na lavanderia de um hospital. A realização dessa atividade durante a pandemia da Covid-19 resultou na morte de um auxiliar de serviços. Na Justiça, a família do trabalhador pediu indenização por dano moral. A viúva do auxiliar, que trabalhava na lavanderia do Hospital Misericórdia, da cidade mineira de Santos Dumont, contou que ele foi diagnosticado com a doença em julho de 2020 e faleceu 11 dias depois. Ela e os 2 filhos do casal também foram infectados. Segundo a mulher, o hospital deveria ser responsabilizado, já que o marido teria sido contaminado no local de serviço. A viúva alegou ainda que a empresa não comunicou a morte à Previdência Social como acidente de trabalho, nem prestou auxílio à família. Em defesa, o hospital diz que fornecia os equipamentos de proteção individual e que os trabalhadores recebiam orientações sobre os riscos de contaminação e sobre os cuidados preventivos que deveriam tomar. No entanto, o juízo de primeiro grau considerou que, embora o auxiliar tenha passado por treinamento, as medidas adotadas não foram suficientes, sobretudo porque ele era de grupo de risco e, além disso, ficou comprovado que não havia protocolo de distanciamento entre pacientes, visitantes e quem trabalhava no local. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais manteve a condenação fixada em R$50 mil, além de pensão mensal de 70% da última remuneração do auxiliar até a data em que ele completaria 75 anos. O TRT avaliou que, apesar de não trabalhar na linha de frente, o auxiliar estava exposto ao risco de contágio. Além disso, o hospital em que ele atuava era referência no tratamento de casos de Covid-19. Da decisão, o hospital recorreu ao TST. O relator, então integrante da 8ª turma, ministro Agra Belmonte, explicou que a Lei 8.213, de 1991, não reconhece como doença do trabalho as doenças endêmicas, a não ser que seja comprovado que ela resulte da exposição ou do contato direto decorrente da natureza do trabalho. No caso da Covid-19, a medida provisória 927 de 2020, que vigorou entre março e julho daquele ano, definiu que os casos de contaminação não seriam considerados doença do trabalho, exceto mediante comprovação do nexo causal, mas esse dispositivo foi suspenso pelo STF um mês após a edição, permitindo a análise de eventual contaminação como sendo doença ocupacional. O ministro destacou ainda o fato de os profissionais de limpeza serem enquadrados como essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. Após pedido de vista, o julgamento foi retomado com voto do ministro Caputo Bastos, que seguiu o relator. Por unanimidade, o colegiado manteve o reconhecimento da responsabilidade do hospital pela morte do trabalhador. A empresa apresentou embargos declaratórios ainda não julgados. O local de serviço é a estrada. Viagens longas, carregamento e descarregamento de produtos.
Estamos falando da rotina de quem trabalha dirigindo o caminhão. E um caso envolvendo um motorista de carreta que trabalhava 13 dias seguidos foi julgado pela 7ª turma. O colegiado manteve a condenação de uma empresa transportadora por entender que o excesso de tempo ao volante colocava em risco a integridade física e mental do empregado. O carreteiro de Joinville, em Santa Catarina, contou que tinha contrato de 44 horas semanais, mas ficava de 12 a 18 horas por dia à disposição da empresa, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Ele era responsável por aguardar os fretes de retorno, coletar e acompanhar o serviço de carga e descarga de mercadorias e fazer as viagens de transporte dos produtos. Ao pedir indenização na justiça, o motorista alegou que a jornada excessivamente longa e desgastante o impedia de desfrutar de tempo livre com a família. Afirmou ainda que temia pela integridade física e mental, com sentimentos constantes de apreensão, angústia e aflição. A empresa, no entanto, sustentou que não havia provas de que ele tivesse passado por qualquer tipo de dor ou sofrimento e que a jornada de 8 horas por dia não comprometia os projetos de vida do empregado. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina reformou a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido e condenou a empresa a pagar R$ 5.000 de indenização ao motorista, com base em prova pericial e testemunhal. A decisão reconheceu que a jornada era extenuante, com trabalho em períodos de 13 dias consecutivos ou mais, o que implicava sacrifícios superiores aos que o empregador poderia, por lei, exigir. A empresa entrou com recurso no TST. O relator do agravo na 7ª turma foi o ministro Cláudio Brandão. Ele explicou que, embora a jurisprudência exija prova para a constatação de dano existencial, o caso é distinto por não se tratar de simples ampliação de jornada. Isso porque consta nos autos o registro de trabalho, que varia de 7 a 13 dias consecutivos em diversas oportunidades. O ministro apontou que, além da exigência de horas extras de forma habitual, havia supressão usual do intervalo intra-jornada e dos repousos semanais remunerados. E ele indica qual foi o objetivo que, em termos de projeto de vida, que não foi reconhecido, que não foi viabilizado. O fato de permanecer dias sem repouso semanal remunerado, sem poder conviver com a família, inclusive ter descanso, período de descanso assegurado e também convívio social e familiar, é o projeto de vida que ele disse não poder ter sido afetado. Não é que são aqueles casos simplesmente se presume a partir da jornada excessiva, não somente a jornada, como também a não concessão do intervalo semanal. Ainda conforme o relator, o formato de trabalho a que o motorista era submetido, com um absurdo excesso de tempo dirigindo a carreta, colocava em risco não só a própria integridade física, como a de terceiros que estivessem conduzindo veículos nas mesmas estradas. Assim, por unanimidade, os ministros da 7ª turma mantiveram a condenação e determinaram o pagamento de indenização de R$ 8.000 ao motorista. Não cabe mais recurso. Há 32 anos, a legislação brasileira garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A lei impõe reservas de vagas em empresas com 100 empregados ou mais. E foi por meio dessa cota que um auxiliar de manutenção obteve emprego numa empresa de bebidas. Pois é, Luana, mas o que era para ter sido uma oportunidade de crescimento profissional se transformou em vários episódios de discriminação. Além de ter sido preterido em promoções por conta da condição física, ele sofreu racismo. O caso chegou à 3ª turma do TST. O auxiliar de manutenção trabalhou para a Brasal Refrigerantes no Distrito Federal. Ele relatou no processo que foi vítima de discriminação por deficiência e cor, motivos que teriam impedido uma promoção de auxiliar para técnico. O auxiliar foi contratado em vaga de cota para pessoas com deficiência em 2016. Ele contou no processo que, na prática, sempre exerceu o cargo de técnico de manutenção, apesar de receber salário de função inicial. Disse ainda que havia recebido promessa de promoção por desempenho, mas que assim que surgiu de fato uma vaga, nem sequer foi convidado para participar da seleção. Segundo o empregado, o escolhido foi outro, com bem menos tempo de casa e experiência, a quem teria ensinado todo o trabalho.
A Brasal sustentou que o auxiliar não poderia exercer a função de técnico porque, além de não ter carteira de motorista, não poderia pilotar motocicleta em razão da deficiência. Porém, vários depoimentos comprovaram que a vaga aberta era para a oficina interna, o que afastava a necessidade alegada pela empresa. Além disso, foi destacado que ele tinha carteira de habilitação desde 2019. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, condenou a empresa ao pagamento de R$50 mil de indenização. Para o TRT, a empresa transformou a deficiência física do empregado em obstáculo por meio de requisitos informais de natureza capacitista. No TST, o caso foi julgado pela 3ª turma. O relator do processo foi o ministro José Roberto Pimenta. O ministro considerou que houve sim práticas discriminatórias. Na decisão, ele avaliou a extensão do dano, a culpa e o aporte financeiro da empresa, bem como a necessidade de que o valor fixado por danos morais seja capaz de convencer o ofensor a não repetir a conduta ilícita. No entendimento do ministro, o valor da reparação não é desproporcional à extensão do dano. Isso foi tudo apurado e registrado expressamente pelo Tribunal Regional, matéria que a súmula 126 imuniza de reexame aqui, e a indenização fixada de R$50 mil é absolutamente proporcional. É o caso de redução, não. Eu nego provimento ao agravo por inteiro. Por unanimidade, a 3ª turma entendeu que ficou comprovado que o trabalhador teve a possibilidade de promoção negada, o que justificou o acolhimento do pedido de indenização. Não cabe mais recurso. Logo após o intervalo, você vai ver. TST promove curso Letramento Racial, Reeducar para Construir. A gente volta já. Estamos de volta para falar sobre um assunto muito importante, Anderson. No dia 20 de novembro de 1695, o líder quilombola brasileiro Zumbi dos Palmares foi assassinado após a invasão ao Quilombo dos Palmares, na então capitania de Pernambuco. Zumbi teve a cabeça cortada e exposta em praça pública até a total decomposição. Ao longo dos séculos, a luta de Zumbi pela libertação do povo negro se tornou inspiração para milhares de pessoas. Em 2011, o governo brasileiro sancionou a lei que instituiu 20 de novembro como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Atento à importância do tema, o TST realizou diversas ações de conscientização, como o curso de letramento racial. Vamos ver na reportagem de Rafael Oliveira. Você sabe o que é letramento racial? Na infância, somos alfabetizados. Aprendemos a ler e a escrever. Ao longo da vida, somos letrados. Aprendemos a compreender o que nos é ensinado e, consequentemente, como o mundo funciona. O conceito de letramento racial propõe uma alfabetização do ponto de vista de raça. Ele foi criado pela socióloga americana Frances Widens Twine em 2003. A primeira tradução para o português é atribuída à psicóloga doutora pela Universidade de São Paulo, Lia Wein-Schumann. Segundo Lia, o letramento racial está relacionado à necessidade de desconstruir formas de pensar e agir que foram naturalizadas. Para isso, ela propõe os seguintes passos. Branquitude é o nome dado à construção da identidade racial branca dentro de sociedades estruturadas pelo racismo. É a ideia de que a raça branca é superior às outras, que só pessoas brancas são seres humanos e que as pessoas negras estariam excluídas dessa classificação. O racismo não está no passado. Ele não acabou com o fim do sistema escravocrata. Estatísticas comprovam que a população negra continua no topo dos índices de vulnerabilidade social. Por isso, políticas públicas e ações afirmativas são necessárias para construir alternativas para esse cenário de desigualdades. Aqui a frase de Nelson Mandela é autoexplicativa. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.
Expressões como inveja branca e a coisa tá preta são exemplos de estereótipos associados a pessoas brancas e negras que perpetuam discursos racistas por meio da língua portuguesa. A primeira é associada à bondade, enquanto a segunda traz uma conotação negativa. Ao substituí-las, o próprio vocabulário rompe o ciclo do racismo. Ao interpretar códigos racistas em diversos contextos, pessoas negras e brancas serão capazes de pensar soluções que contemplem as necessidades de todos os cidadãos. E o que as pessoas realmente pensam sobre o assunto? Uma pesquisa divulgada este ano pelo Instituto IPEC mostra que 8 em cada 10 brasileiros reconhecem que o Brasil é um país racista. Mas apenas um deles admite cometer racismo. O Brasil, ele é um país racista sem racistas, né? Existe uma pesquisa que aconteceu agora em meados do ano que fala que 81% das pessoas entendem que o Brasil é um país racista, mas só 11% das pessoas se declaram racistas. Então a gente tem aí meio que um crime sem corpo, né? A gente tem um país que foi constituído com base na escravidão e na servidão indígena, mas hoje a gente não consegue reconhecer isso. E reconhecer que o Brasil ele é um país racista é mexer com tudo que o brasileiro entende sobre ele, né? Esse mito de um povo alegre, de um povo festeiro, de um povo cordial e pacífico, quando na verdade o que se mostra é que a gente não é assim. O fato de as pessoas não se reconhecerem como racistas reforça a necessidade de debater o assunto. Pensando nisso, o Tribunal Superior do Trabalho promoveu pela primeira vez o curso Letramento Racial – Reeducar para Construir. A capacitação voltada para magistrados e servidores teve 4 encontros realizados entre agosto e novembro. Especialistas em direito, saúde mental, literatura, história, antropologia, entre outras áreas, abordaram diversos temas que reforçam a necessidade de desconstrução do racismo estrutural vigente no Brasil. Uma das abordagens discutidas foi o chamado racismo recreativo. Com a justificativa do humor, essa prática é vista frequentemente em ambientes públicos e rodas de conversas, inclusive no trabalho. No ambiente de trabalho, a gente tem uma dinâmica importante, que é a dinâmica das microagressões, né? Então, essas piadas racistas, esses comportamentos que estão ocultados nessa ideia do humor, eles vão ser muito comuns no mercado de trabalho e geralmente vão ser uma maneira de expressar comportamentos racistas sem que seja direto, né? De forma direta. Para a gente combater esse tipo de discurso, para a gente combater que é um discurso de ódio, a gente precisa, sobretudo, de um processo educativo, né? Mas também de um compromisso ativo, ou seja, quando a gente está perante, né, uma ação de racismo recreativo, quando a gente está perante a um discurso de ódio, a gente tem que ter a responsabilidade de desfazer aquilo, né? De nos posicionar e dizer, bom, isso aqui está errado, isso aqui não é correto, isso aqui é uma forma de manutenção de um sistema de violência que, inclusive, muitas vezes impossibilita as pessoas de trabalhar, né? Se torna um ambiente de trabalho hostil que, consequentemente, vai ter impacto nos resultados daqueles trabalhadores. Esse posicionamento combativo nem sempre é visto por aí, mas se faz necessário para que haja uma real mudança na sociedade em que vivemos, como explica a professora Tula Rafaela. O que a gente precisa é escolher se a gente vai colocar um óleo para que a engrenagem funcione mais adequadamente, continuando a moer, né, e distribuir violência desproporcional para determinados grupos, para que o poder continue sendo desproporcionalmente distribuído para outros, ou se a gente vai se colocar como pedra no meio dessas roldanas. E se colocar como pedra no meio dessa roldana, é isso mesmo. Estão vendo a imagem? Estão pensando no negócio, não estão pensando? Pensou no que acontece quando bota o óleo, não pensou? Pensou em colocar uma pedra? Está vendo o que acontece com a pedra? Se imaginou no lugar da pedra? É isso que a gente precisa que vocês façam. Porque a gente não vai continuar sustentando sozinhos e sozinhas o funcionamento, né, de uma sociedade em que seja possível viver.
Porque para nós, a garantia da sobrevivência está condicionada a assumir o lugar de pedra. Porque sem o lugar da pedra, a gente já não existe. E para encerrar esse curso que mostramos na reportagem, o TST apresentou a peça teatral Para Meu Amigo Branco. A produção retrata o conflito entre um pai negro e um pai branco no ambiente escolar. Do livro para os palcos, a peça foi inspirada na obra de Manuel Soares e é um convite à reflexão sobre a violência causada pelo racismo em nossa sociedade. Se você quiser saber mais sobre a peça, basta entrar no perfil @parameuamigobranco no Instagram. E Anderson, o TST promoveu o 6º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, o ENAJUN. Veja como foi o evento. Foram 3 dias de programação na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O tema foi História, Memória e Direitos. O 6º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros ocorreu simultaneamente com o 3º Fórum Nacional de Juízas e Juízes contra o Racismo e todas as formas de discriminação, o FONAJURD. O evento reuniu juristas e especialistas em educação que discutiram temas como racismo e colonialismo, ações afirmativas e a trajetória de luta das pessoas negras, inclusive a participação delas na Assembleia Nacional Constituinte. Nós temos certeza de que esse evento ele marca o reencontro para nos unirmos, colhermos forças e seguirmos nos nossos propósitos enquanto magistratura brasileira. Comprometimento, porque nós temos o empenho pessoal de não medir esforços para a concretização dos direitos humanos da população negra no nosso país. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Corrêa, enfatizou a importância do evento, realizado pela primeira vez na sede do tribunal. Ele também destacou dados essenciais sobre a presença de mulheres e homens negros na magistratura. O judiciário precisa se reconhecer na sociedade e a sociedade precisa reconhecer no judiciário que vai equacionar os seus litígios. Não é razoável que tenhamos uma sociedade com a participação de 56% de afrodescendentes e apenas 15% da magistratura seja composta por pessoas negras. De forma que é necessário refletir sobre a postura da magistratura no julgamento dos casos que a sociedade traz, ou seja, julgar com a perspectiva da equidade racial, mas também é necessário olharmos para dentro da nossa instituição. O encontro teve a presença de diversas autoridades do Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, enalteceu a iniciativa. Eu tenho muito prazer e muita honra de poder participar dessa abertura, vim com muito gosto. E eu gosto de citar uma frase que eu ouvi da Adriana Cruz, que foi minha juíza e agora é de novo minha juíza, que eu acho que é uma frase que expressa bem esse sentimento de igualdade e de inclusão, quando ela disse: a vida é uma festa para a qual todos nós fomos convidados e com direito a entrar pela porta da frente. O ex-presidente da mais alta corte trabalhista, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, se emocionou ao refletir sobre a presença de pessoas negras na magistratura. Eu acho que é um momento de realização, não dos negros, é um momento de realização da sociedade brasileira. Que a sociedade brasileira, sob todos os aspectos, tem que ser uma sociedade inclusiva, abrangendo inclusive os negros. Na oportunidade, também foi lançado o 7º volume da coleção de estudos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, sobre a interseccionalidade, gênero e raça e a justiça do trabalho. Os estudos tratam da interseccionalidade, isto é, a conexão, a correlação, a harmonização dos temas de gênero e raça na justiça do trabalho, seja como objeto dos processos judiciais, seja também os desafios que nós enfrentamos na nossa estrutura. Fique agora com outras notícias da semana na Justiça do Trabalho. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa,
se reuniu com a bancada negra da Câmara dos Deputados. O encontro teve o objetivo de aproximar o tribunal e o poder legislativo. Foram discutidas formas de alinhar estratégias de combate ao racismo. Há uma convergência de agendas e no que diz respeito à Justiça do Trabalho, é total o interesse de atuarmos de forma conjunta no sentido de ajudar a aperfeiçoar a legislação brasileira para que a inclusão e a equidade sejam efetivamente respeitadas. A premiação Gente que Inspira Constituintes Negros reconheceu o papel de 4 parlamentares que integraram a Assembleia Nacional Constituinte de 1988 e que atuaram para garantir demandas do movimento negro na Constituição Federal. Entre os agraciados estão a deputada federal Benedita da Silva, o senador Paulo Paim e o ex-deputado federal Edmilson Valentim. Foi feita ainda uma homenagem póstuma ao parlamentar Carlos Alberto Caó. Na próxima edição do Revista TST, você acompanha uma reportagem completa sobre a premiação. A Federação Nacional dos Técnicos Industriais, FENTEC, e a NCR Brasil assinaram um acordo coletivo de trabalho para o período 2023-2024. As negociações foram conduzidas pelo vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Ficou acertado o reajuste de 3% sobre os salários pagos em 30 de junho de 2023, adicional de 20% para o trabalho noturno, criação de regime de compensação de banco de horas e outros benefícios. O Revista TST termina aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá!